Bem-vindos a mais um vídeo do canal Primo Dividendo, o canal para você que vai viver de renda. E para o vídeo de hoje, Luiz Barsi em 2025. As ações que ele carrega para longo prazo. Se você está se perguntando quem é Luiz Barsi, é esse senhor aí da foto. E por que ele é importante para nós que queremos viver de renda? Boa pergunta. Ele é importante porque ele é simplesmente o maior investidor pessoa física do Brasil. Atualmente, Luiz tem um patrimônio de 4 bilhões investidos na Bolsa de Valores. Uma cifra considerável. E em 2022, Barsi chegou a ganhar mais de R$ 1 milhão em proventos por dia. Eu quero repetir, porque isso aqui é muito importante. Barsi chegou a ganhar mais de R$ 1 milhão em proventos por dia em 2022. Não é por mês, não é por ano, é por dia. Segunda-feira, 1 milhão. Terça-feira, pá, 1 milhão. Quarta-feira, 1 milhão. R$ 1 milhão por dia em 2022. E se isso não é uma boa renda para você, eu não sei o que seria. Você deve pensar, deve ser fácil. Ele deve ter herdado alguma empresa e tá tocando. Negativo. Barsi ficou órfão muito novo e, como filho de imigrantes, começou sua vida como engraxate e vendedor de balas em São Paulo, morando de favor com a sua mãe após ficar órfão de pai. Então, não é herdeiro. Ele começou literalmente do zero e chegou na cifra de R$ 1 milhão por dia. Então, acredito que temos muito a aprender com esse senhor. Barsi começou a investir na bolsa entre seus 25 e 30 anos de idade e hoje ele já passa da casa dos 80. Então já são aí praticamente 50 anos de mercado. E há 50 anos atrás, ele começou na Bolsa de Valores porque ele estava preocupado se a Previdência seria capaz de prover uma renda mensal digna no futuro. Então, há 50 anos atrás, ele já estava preocupado se o INSS seria capaz de prover uma renda digna. Eu acredito que 50 anos depois, eu e vocês que estamos assistindo esse canal aqui, também estamos preocupados com isso, de que o INSS não vai ser capaz de dar uma renda digna para nós. Então, nós também temos que tomar nossas rédeas para conseguirmos ter uma aposentadoria e uma velhice digna. Vamos aprender hoje como o Barsi fez isso. Então, mas antes da gente continuar, queria metrificar um pouco o que significa R$ 1 milhão por dia. Isso seria o equivalente a 8 Renegade 0 km, 125 iPhone 16 Pro, 2 apartamentos em São Paulo, ou 62 pacotes para Disney, com voo, hospedagem e ingresso. Ou seja, você podia levar a sua família inteira para Disney todo dia. Então, segunda-feira, 8 Renegades. Terça-feira, 8 Renegades. Quarta-feira, 2 apartamentos em São Paulo. Isso durante o ano inteiro. No mínimo, impressionante o que esse senhor conseguiu alcançar. Então, vamos tentar absorver um pouco do que esse senhor adquiriu após 50 anos de sabedoria de mercado. Segundo Barsi, ações foram feitas para comprar e não para vender. Patrimônio não te alimenta. O que te alimenta é o dividendo. É a renda que esse patrimônio gera. Então, tanto faz se a bolsa subiu, tanto faz se a bolsa caiu, porque isso não vai te alimentar. O que te alimenta é o rendimento, é o dividendo que esse patrimônio vai gerar para você. Frase de Barsi: não perca a humildade e assuma seus erros. Tenha disciplina e paciência. Opte por ações com foco no longo prazo. Invista apenas em ativos reais. Invista apenas onde há fundamentos. Na crise de 2008, o Barsi viu seu patrimônio descer de bilhão para milhão pela primeira vez. Então, em algumas horas, ele perdeu centenas de milhões de reais em patrimônio e a sua honesta reação foi tirar o cochilo da tarde. Ou seja,
esse senhor tem plena convicção que o que ele está fazendo está certo, para depois de perder centenas de milhões de reais, vou tirar um cochilo. Então, ele está muito certo de que o patrimônio não te alimenta. Então, tanto faz se o patrimônio caiu centenas de milhões de reais, porque não é o patrimônio que põe comida na mesa. O que vai te alimentar é o dividendo, é o rendimento. Ele está tão certo disso que depois de ver seu patrimônio derreter centenas de milhões, ele não pulou o cochilo da tarde. Mais uma frase de Barsi. Quem investe é diferente de quem especula. Todo mundo quer ganhar R$ 1.000.000 por dia, mas ninguém quer o sacrifício que isso envolve. Eu vou repetir. Todo mundo quer ganhar R$ 1.000.000 por dia, mas ninguém quer o sacrifício que isso exige. E linkando com essa frase, o Barsi ainda vive uma vida simples. E ele ainda vive do seu trabalho, aos 85 anos. Então, as suas contas do mês e o seu dia a dia, ele custeia com o seu trabalho. E tudo que ele ganha de investimentos, todos aqueles R$ 1.000.000 por dia que ele recebeu em 2022, ele reinvestiu tudo. Mostrando que realmente poucos querem o sacrifício que isso exige. Ele podia muito bem pegar todo esse rendimento e gastar com coisas supérfluas, ainda mais aos 85 anos. Mas não, ele escolheu seguir firme com o seu plano. E isso é o sacrifício necessário para que você chegue nesses números fantásticos que esse senhor conseguiu alcançar. Com disciplina e determinação. E estratégia, claro. Legal. Mas como que esse senhor conseguiu alcançar isso? Qual que é o método Barsi de investir? O Barsi escreveu um livro que chama O Rei dos Dividendos, uma leitura quase que obrigatória para nós que queremos viver de renda, assim como ele. E ele criou um método que chama BEST, que seleciona 5 setores da Bolsa de Valores considerados por ele como a prova de balas. E BEST vem de B de bancos, E de energia, o primeiro S de saneamento, o segundo S de seguros e o último T de telecomunicações. Segundo Barsi, são setores da bolsa como a prova de bala. Então, ele tem um bom ponto. Independente da situação econômica do país, independente de guerra, de crise, por exemplo, com energia, ninguém vai viver no escuro ou deixar de usar o micro-ondas por conta disso. Ninguém vai deixar de dar descarga e tomar banho. Então, saneamento e energia, por exemplo, concordo que são setores à prova de bala. Então, são setores perenes. A conta de luz está cara. Tem duas opções. Se virar para pagar ou ficar no escuro. A conta de água está caro. Tem duas opções. Parar de dar descarga ou dar um jeito de pagar. Então, acho que é por isso que esses segmentos da bolsa são considerados por ele como a prova de bala. Eles são extremamente perenes. E agora que nós já entendemos o método que ele investe, o que ele está comprando, o que ele está de olho atualmente? Banco do Brasil, no B de bancos, CEMIG, no E de energia, IRB Brasil, em seguros, ISA Energia, ainda no E de energia, Klabin, que está fora do BEST. Klabin é uma empresa de papel e celulose, mas, segundo Barsi, na sua visão, é uma empresa com fundamentos e focada para o longo prazo, por isso que ele está de olho, mesmo estando fora dos 5 setores do BEST. Paranapanema, empresa de mineração, também mineração está fora do BEST, mas é visto por ele como uma empresa que foca para o longo prazo e tem fundamentos
para participar e incorporar a sua carteira. Suzano, mais uma de papel e celulose, e aqui eu repito o que eu falei de Klabin, está fora do Best, mas também Bar se enxerga como uma empresa com fundamentos para longo prazo. Taesa, aqui já voltamos para dentro do Best. Taurus Armas, que é uma empresa de armas, e está no ramo, de certo modo, da indústria. Mais uma, fora do Best, mas que Bar se enxerga como uma empresa com fundamentos para longo prazo. Unipar, no setor de químicos, mesma premissa, fora do Best, mas bons fundamentos para longo prazo. Vibra Energia, petróleo e gás. De certo modo, petróleo e gás entra como energia, é combustível. Cosan, mesmo princípio, fora do Best, mas petróleo e gás podemos enquadrar como energia que está dentro do Best. E como ele divide tudo isso? O último dado que nós temos é um estudo feito em 2021 pela Economática do Brasil, e Unipar era o seu cavalo corredor, com 30% de retorno de dividendo, seguido por Banco do Brasil em 5,84%, e depois tínhamos Klabin e AS Brasil. E agora que a gente já sabe o que ele está de olho e como ele está dividindo isso, vamos analisar. Se você achou que você ia ver mais um vídeo do canal do Primo Dividendo e a gente não ia analisar a planilha, você achou errado. Então, sem mais delongas, vamos analisar cada uma dessas ações. E antes da gente continuar, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no joinha e ativar o sininho, porque no próximo vídeo nós vamos fazer uma simulação do que teria acontecido se você tivesse investido igual o Barça investe por 2 anos. Qual seria o seu retorno final e o seu rendimento? Então, se inscreva, clique no gostei e ative o sininho para você não perder esse próximo vídeo de investindo igual ao Barça por 2 anos. Aqui temos nossa planilha com o resultado da análise. Primeiro, Banco do Brasil, que dentro do Best cai em bancos. Seu preço atual está em R$ 23,44. O seu dividend yield atual está em 10,99%. O seu preço sobre valor patrimonial em 0,74. Significa que para cada R$ 1 que o Banco do Brasil tem em patrimônio, você está pagando 74 centavos. E nos últimos 9 anos, o seu dividendo, que atualmente está em 10,99%, cresceu 24% ano a ano. Então, no ano seguinte, ele pagou em média 24,25% a mais do que o ano anterior. E assim sucessivamente. Que nos entrega um número do custo do capital próprio para o Banco do Brasil em 38,29%. E se você não conhece o termo custo do capital próprio, recomendo você ver o nosso último vídeo do canal, onde nós analisamos os FI, os fundos imobiliários de shopping mais negociados, e lá nós colocamos por cima do que é o custo de capital próprio. Mas para refrescar sua memória, o custo do capital próprio, também conhecido como Cost of Equity, representa o retorno que os acionistas esperam obter ao investir em uma empresa. Então, o retorno esperado dos acionistas do Banco do Brasil está em 38,29%, o que é uma pressão muito grande para que a empresa performe para atingir esse número. E nós não somos do board do Banco do Brasil ou do conselho, mas também somos acionistas, cada um com seu pedacinho, as suas frações de ações do Banco do Brasil. E considerando o seu crescimento ano a ano de dividendos médio e seu custo de capital próprio, nós chegamos no valor intrínseco do Banco do Brasil em R$ 23. E se você não viu o último vídeo também, vamos refrescar sua memória. O modelo de dividendo descontado, também conhecido como modelo de dividendos descontados, o modelo de desconto de dividendos, também conhecido como modelo de dividendos descontados,
é um método usado para avaliar o valor justo de uma ação com base nos dividendos futuros que você espera receber. Ou seja, pensando nos dividendos futuros que nós vamos receber do Banco do Brasil, com um crescimento médio de 24,25% ao ano, o seu valor justo hoje estaria em R$ 23. E hoje ele está sendo negociado a R$ 23,44. Significa que ele está 1,91% acima do seu valor intrínseco. Então, para nós aqui do canal, isso seria um sinal verde. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento. A minha margem de segurança é 2%. A sua pode ser 3, 4, 5, 10 ou 0. Então, tome a sua decisão pessoal com base nos dados que a gente está apresentando aqui. E se você não se sente confortável em tomar essa decisão, procure um consultor habilitado. Próximo item da nossa lista, CEMIG, no Ed Energias, dentro do Best. CEMIG está sendo negociada a R$ 10,85 e o seu dividend yield está em 16,93%. O seu preço sobre valor patrimonial está em 1,11, ou seja, para cada R$ 1 que a CEMIG tem em patrimônio, você está pagando R$ 1,11. E seu crescimento médio de dividendos ano a ano está em 23,43%. Ou seja, o dividendo do ano que vem tende a ser 23,43% maior do que o dividendo desse ano, seguindo a projeção. Claro que, lembrando que performance passada não é garantia de performance futura. Essa é a média dos últimos 9 anos, mas o futuro pertence a Deus. Com isso, o custo do capital próprio de CEMIG está em 41,08%, o que nos entrega um valor intrínseco de R$ 10. Lembrando que ela está sendo negociada a R$ 10,85. Significa que ela está 8,5% acima do seu valor intrínseco. E com a margem do canal de 2%, esse é um sinal vermelho. Está muito acima do seu valor intrínseco. Lembrando que o valor intrínseco, dividendo descontado, é um método usado para avaliar o valor justo de uma ação no dia de hoje, com base nos dividendos futuros que a gente espera receber. Então, pensando no dividendo que a gente vai receber no futuro, o valor justo para a CEMIG hoje seria de R$ 10. E ela estando 8,5% acima, seria o sinal vermelho. E lembrando que isso aqui não é uma recomendação. R$ 10,35 são 85 centavos acima do valor intrínseco. Nominalmente falando. Se para vocês faz sentido, essa é uma decisão pessoal sua. Esse vídeo não é uma recomendação. E agora você pode pausar o vídeo e olhar os dados com calma para tomar a sua decisão e montar a sua carteira. Mas antes eu queria ressaltar, fazer uma menção honrosa ao quarto item, IRBR, no setor de seguros. Aqui nós podemos ver que essa é uma ação que, no último ano, não pagou dividendos. E aí você pensa, bom, será que o Barsi está maluco? Ele está de olho numa ação que não paga dividendos? E bom, acho que todos concordamos que uma coisa que o Barsi não tá é maluco. O que ele enxerga aqui, por mais que a RBR não tenha pago dividendos no último ano, ele enxerga que é uma empresa com fundamentos para o longo prazo, para que, se ela decidiu não distribuir os lucros para reinvestir nela mesma, que esse reinvestimento, no longo prazo, vai fazer com que ela cresça e no futuro ela distribua dividendos para os seus acionistas. E somos nós. E o Barsi. E a mesma mecânica se aplica a Paranapanema, PMM3, em mineração. No último ano, ela não distribuiu dividendos. O que não significa que Barsi está maluco. Significa que ele acredita que a empresa, por não distribuir esses lucros e reinvestir nela mesma, ela vai alcançar uma performance muito superior no futuro. E aí sim, no futuro, ela vai distribuir esses lucros para os acionistas que somos nós. Então, você pausa o vídeo e analisa cada um dos papéis que está aqui
para encontrar os que fazem sentido para você. Esse vídeo não é uma recomendação. Aqui nós temos dados e você, pessoalmente, escolhe o que fazer com esses dados. E se você está curioso, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar um joinha nesse vídeo para não perder o nosso próximo vídeo, onde nós vamos fazer uma simulação investindo igual ao Barsi por 2 anos, para entender se a performance foi boa ou ruim. Então se inscreva e ative o sininho para você não perder esse próximo vídeo. Então, aprendemos como ele investe e analisamos as ações que ele está de olho. Se pensar, legal essa coisa de ação, mas o Barsi já é bilionário. Então, investir é para mim, investir é para quem tem muito dinheiro. E é aí que você se engana. Pegando algumas ações dessa lista de forma aleatória. Lembrando que isso aqui não é recomendação. Isso aqui é só um teste, um exemplo. Então, pegando ações do Best, bancos, Banco do Brasil, Energia, Isaí, Taesa, Vibra, Cosan e na lista de ações que Barsi estava de olho, nós não tínhamos nenhuma de seguros nem de saneamento. E aqui nós temos seguro de saneamento. Aí você está até perguntando de onde que o primo tirou isso. E eu respondo. Barsi não indicou nenhuma ação de seguros nem de saneamento como ações que ele estava de olho. Mas Barsi indicou o Banco do Brasil como um banco que ele estava de olho. Então, como seguros, eu coloquei de exemplo a BB Seguros. Então, se Barsi estava de olho em Banco do Brasil, coloquei por inferência Banco do Brasil Seguros, como o S de seguros para o Best. E se Barsi estava de olho na CEMIG, para Energias, que é a Companhia de Energias de Minas Gerais, eu coloquei como saneamento a CSMG, que é a Companhia de Saneamento de Minas Gerais. Então, Banco do Brasil como banco, BB Seguros como seguros. Então, CEMIG como energia, CSMG como saneamento. Essa foi a dinâmica para chegar aqui. Está legal. Então, quanto para começar? Se você fosse comprar uma ação de cada dessas daqui, lembrando que isso aqui não é recomendação, inclusive, você comprar uma de cada não é uma forma muito inteligente de alocar, de distribuir seu patrimônio. E se você queria ouvir mais sobre como alocar e distribuir, deixa nos comentários e a gente monta um vídeo só sobre como distribuir bonitinho a sua carteira. Lembrando que diversificar é importante para você ter uma carteira saudável. Vídeo Barsi, que mesmo com bilhões de patrimônio, ainda diversifica de forma consciente e inteligente. Uma ação de cada dessa listinha Best geraria um valor de R$ 171,05. Então, por menos de 200 pratas, você já conseguiria montar uma carteira que vai tirar renda para o resto da vida. Então, 8,46% ao ano, isso te retornaria como dividendos. Lembrando que isso também teria um crescimento médio de 15,1% ao ano do dividendo que ela vai distribuir para vocês, para o resto da vida. Então, já vemos que podemos começar com pouco. Mas, você, Mauro, que está vendo esse vídeo, e tem um Celta duas portas parado na garagem do seu tio, pegando pó e te dando prejuízo, se você der um fim nesse seu Celta duas portas e colocar nessa carteira, nós estaremos falando de uma renda anual, um rendimento anual passivo de R$ 1.776,90, sem você precisar trabalhar. Então, todo ano, R$ 1.700 cairiam na sua conta, sem você precisar acordar cedo para isso acontecer. Aí você pensa, mas isso não é muito. Mas pensa que esse dividendo, em média, cresceria 15% ao ano. Então, no primeiro ano, você receberia R$ 1.700 em rendimentos. No ano mais um, no segundo ano, você receberia R$ 2.045 em rendimentos.
E no ano mais 2, a tendência seria que isso continuasse crescendo. Aí você fala, mas primo, isso não vai mudar a minha vida. Certo, mas aquele seu Celta duas portas que estava ocupando espaço na garagem do seu tio, te dando prejuízo, poderia te levar todo ano para Florianópolis para você ir no Beto Carreiro por 5 dias. Então pensa, com R$ 1.776 por ano de rendimento, você conseguiria ir para Florianópolis, passar um tempo no Beto Carreiro e ainda te sobraria R$ 550 para você comprar um chapéu lá. E se isso não é impressionante, eu não sei o que seria. Pensa, uma vez por ano, sem você precisar trabalhar, você já teria uma viagem para Beto Carreiro garantida. Sem precisar acordar cedo para que isso acontecesse. Apenas com os rendimentos das suas ações trabalhando para que você pudesse ir e passar 5 dias fora viajando. Certo, primos? Se você quisesse saber o que teria acontecido se você tivesse investido assim, igual o Barsi, por 2 anos, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder o próximo vídeo, onde nós vamos simular 2 anos investindo igual o Barsi. Quanto que isso geraria de rendimentos para o resto da sua vida? Queria enfatizar isso. Isso aqui é uma semente que você planta hoje para você colher frutos para o resto da sua vida. Certo? E ficamos por aqui no vídeo de hoje. Se você quer baixar a planilha que nós analisamos das ações do método BEST, tem um formulário aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Responde o formulário para dar um feedback pro primo e, respondendo o formulário, eu mando para você por e-mail a planilha para você poder terminar seus estudos com calma e montar sua carteira. Um abraço, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder o próximo vídeo. Nos vemos nele.